Muito bem, pessoas, tudo bem com vocês aí? Vamos lá para mais uma aulinha, continuando os nossos estudos aqui, né? Nós terminamos de falar sobre portas lógicas, e portas lógicas, como eu falei para vocês, ele é o primeiro passo para a construção de um processador. O processador é feito de portas lógicas, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nesse artigo, eu vou deixar ele linkado no post, para vocês darem uma lidinha, só para vocês entenderem por que nós estudamos portas lógicas, né? Dando continuidade aqui, a gente vai ver um pouco sobre o histórico dos processadores e algumas características dele e como que os processadores foram evoluindo ao mesmo tempo que os sistemas operacionais. Então, começando aí, a evolução dos primeiros processadores que nós temos, e lembrando aqui, gente, a gente chama de processador, mas o nome mesmo dele, de batismo, digamos assim, é microprocessador. Porque, como eu falei para vocês em uma outra aula, o que você tinha como um computador era uma sala inteira, uma parede inteira de circuitos, às vezes eletromecânicos, e aquilo ali era o computador. Aquilo tudo foi reduzido a uma coisinha desse tamanho, tá? E por isso passou a ser chamado de microcomputador. Ou no caso aqui que a gente está chamando de microprocessador, tá? Então isso aí que vocês estão vendo na tela é um dos primeiros microprocessadores, tamanhozinho de uma moeda. Se vocês repararem bem, ele tem o encapsulamento muito parecido com o de um circuito integrado comum, como aquele das portas lógicas que nós já vimos. Esse é o Intel 4004 de 1971. Evoluindo ele, olha só, olha a quantidade de perninhas aí. Isso significa mais conexões, mais entradas, mais saídas. Esse é o 8080 da Intel de 1974. A gente vai focar mais aqui na evolução da Intel. Esse é o 8088 de 1979, então você pode perceber que ele é maior ainda do que o anterior. E aí nós temos, à medida que foi crescendo o processador, não tinha mais como ele crescer como se fosse uma barrinha, né? Então ele passou a ficar quadrado e aquelas perninhas, ao invés de ficar de um lado e de outro, passou a ficar embaixo dele, né? Ou nas laterais. Aqui você tem de 1982 o 80186, que evoluiu para o 286, para o 386, para o 486. A partir daqui, ó, a gente para de falar 80 e começa a falar só 286. Vocês já devem ter visto no seu computador mesmo, esse processador que nós temos hoje, ele é baseado nessa arquitetura do 80186, ou principalmente do 80386. Vocês já devem ter visto no computador de vocês uma pastinha lá nos arquivos de programa x86 ou então 64, né? O que acontece? Se vocês olharem lá na pastinha de vocês, dentro de C2 pontos, vocês vão ver que tem a pastinha arquivo de programas. Esses programas aqui são baseados na arquitetura de 64 bits. E esses programas que são armazenados nessa pasta x86 são baseados na arquitetura anterior, de 32 bits. E aí você vai ver essas duas diferenças aí. Esses de menos de 32 bits, de 32 bits, normalmente são da arquitetura anterior, que é essa que a gente chama de x86. Então ela evoluiu. A partir de 85 surge o Windows, e o Windows ele surge como um aplicativo dentro de outro sistema operacional, que era o DOS, que a gente chama de DOS, tá? Eu usei muito o DOS, não nessa época aqui porque eu tinha 5 anos de idade, né? Mas eu cheguei a usar bastante o DOS, e nessa época quando surgiu o Windows ele era só um aplicativo dentro do DOS. O DOS tem aquela carinha, uma carinha que vocês já viram, tá? Então o DOS tem essa cara aí, de quando você digita lá o CMD, o prompt de comando, isso aí é a carinha do DOS. Então antigamente você vinha aqui e digitava assim, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Você vinha lá e digitava Win, dava Enter, claro que não vai funcionar aqui, mas assim iniciava o Windows, que era um aplicativo dentro do DOS. E isso mudava praticamente muita coisa porque ele era mais visual, né? Não era, por exemplo, se eu quiser ver aqui meu diretório de programas, eu vou ter que digitar dir, por exemplo, ele me mostra todos os diretórios, minhas pastas e tudo mais, né? Então tudo era texto nos sistemas operacionais. O Windows ele transforma isso em imagem, mas não pensa que é o Windows que você conhece hoje, tá? Ele é bem diferente desse Windows que você tem hoje aí. Então, a evolução seguindo aqui, eu lembro, eu comecei a usar computadores mesmo no 486, tá?
com DOS e tudo. E o meu sonho era ter um 486. Esse aqui é o 386, tá? Olha como é que aparecia o Windows. Essa é a versão 1.0 do Windows. Tá vendo? Basicamente era só pegar aquela informação em texto e transformar de maneira mais coloridinha, visual. Tanto que muita gente não gostava do Windows na época porque você tinha que usar o mouse, a galera já estava acostumada a digitar no teclado. Era muito mais rápido para alguns usuários usar com aquele painel do DOS mesmo do que usar essas janelinhas aqui, né? Mas evoluindo, o Windows 2.0, né, o 2.03 aí de 88, ainda já funcionava, né, no 386 e nos posteriores também, 486 por aí vai. Então eu já tinha umas janelinhas que eu poderia deslocar numa área de trabalho. E olha aqui, ó, o famoso Paint, que muita gente chama de Paintbrush, porque esse era o nome do sujeito aqui, ó. O Paint, galera. Já existia desde essa época aí. O campo minado, né? Acertando as horas e por aí vai. Vou pular isso aqui, mas ó, essa janelinha aqui é o que a gente chama de Windows Explorer, né? Hoje em dia. Antigamente era o gerenciador de arquivos. No 486 a gente já viu a versão do Windows, que é o Windows 3.11. O Windows 3.11, eu comecei a usar o Windows aqui. Tá? O Windows 3.11 ainda era, você digitava o Win lá no DOS e ele abria essa janela. É basicamente o Windows, ele foi feito em cima do 3.11. Esse foi o Windows que foi o mais famoso, que aí a galera realmente começou a usar, fazer diferença. Eu poderia clicar aqui no arquivo, arrastar, jogar numa janelinha, e isso realmente revolucionou aí os sistemas operacionais. Esse aqui é um computadorzinho com kit multimídia, olha aí, ó, caixinhas de som, microfone, 2 drives de disquete, a imagem está bem ruinzinha aí, mas dá pra ver. E os processadores continuaram evoluindo, né? O Pentium surgiu ali já derrubando a família do 486, a gente imaginava que ia chegar ao 586, tanto é que muita gente chamava o Pentium, o primeiro Pentium, de 586, mas era Pentium mesmo, e o Pentium tá aí até hoje, bem diferente do que ele era no início, mas ainda tá. E aí foi evoluindo, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, e os sistemas operacionais foram evoluindo juntos, tá? Estamos aqui falando de Intel e Windows, mas a evolução foi ocorrendo aí. Então, do 3.11, 2 anos depois, nós tivemos o Windows 95. Eu, particularmente, tive um baque. Quando eu usei o Windows 95 pela primeira vez, que tinha esse botãozinho aqui, Start, ou o botão Iniciar, me confundi todo. Eu estava acostumado com essas janelinhas aqui. E, de repente, você tinha uma barra de menu, uma área de trabalho organizada, e todas essas janelas uma em cima da outra. Eu fiquei confuso pra caramba quando comecei a usar. Demorei para começar a usar o Windows 95. E depois, claro, né, me acostumei com ele. Do 95 evoluiu para o 98. E aí, claro, o Pentium está evoluindo aí junto. Esse Windows foi bastante utilizado aí pela galera, mas é uma fase pré-internet. Então o Windows 98 ele não era tão bom assim para rede. Logo depois veio o Windows 2000, consertando alguns bugs aí do Windows 98. Essa carinha do Windows 2000 ela foi mantida por muito tempo. E aí veio o chuchuzinho do pedaço, que foi o Windows XP. Com essa carinha fofucha dele aqui, ele conquistou a galera e só recentemente ele foi descontinuado. Eu acho que talvez 2015, 16, não lembro agora. Mas o Windows que mais durou foi o Windows XP. E o Windows 10 talvez conquiste esse mesmo patamar do Windows XP. O Windows XP foi considerado o melhor sistema operacional durante muito tempo. Claro que na época que ele foi lançado, ele era pesado com toda essa interface gráfica aqui, não era qualquer computador que rodava, mas com o tempo os processadores foram evoluindo e o Windows foi só dando uma melhoradinha aqui e outra ali, e realmente quando você já tinha processadores melhores, mais memória e tudo, esse Windows XP ele era excelente. Bom, veio o Pentium 4, o Pentium D, que a maioria de vocês aí nasceram nessa época, né, 2005, por aí. Então, vocês já nasceram nessa época do Pentium D e já pegaram a nova arquitetura, que é a arquitetura de mais de um núcleo. Então, até aqui, você tinha um núcleo por processador. O Pentium D já começa a experimentar ter 2 núcleos dentro de um processador. Isso, para nossa época aí atrás, era uma questão muito complicada, porque a gente imaginava 2 processadores numa placa-mãe. E ao invés de fazer isso, o pessoal colocou 2 núcleos dentro de um processador só. Foi fazendo a experiência e deu certo, daí surgiu a família Core, tá? A família Core 2.
Então você tinha o Core 2 Duo, com dois núcleos dentro do processador, e o Core 2 Quad, com 4 núcleos, aí já em 2007. E em 2008, eles começaram com a família i7, que aí veio i3, i5, i7, mas a família é do i7 de 2008 para cá, então nós temos 12 anos já de várias gerações do Core i7. Então, a mais longeva geração de processadores da Intel é o Core i7, que para mim ainda soa como novidade, mas para vocês aí é o que sempre existiu, né? O Windows, ele evoluiu e depois do XP, veja que 6 anos depois do XP é que surgiu a nova versão do Windows, que é o Windows Vista. E aí o Windows Vista ele foi um fiasco total, porque ele era muito pesado, ele era difícil de mexer, ele mudou muito a interface em relação ao XP, a galera não curtiu, mas o problema mesmo é que ele era pesado. E o pessoal consertou o Windows Vista e lançou o Windows 7 em 2009. Então veja, a gente estava caminhando com o Windows 1, o Windows 2, o Windows 3, aí parou a contagem, veio o Windows 95, 98 e o XP. O 2000 não conta muito porque ele foi uma alteração do 98. Então o 95 é como se fosse o Windows 4, o 98 é como se fosse o Windows 5 e o XP é como se fosse o Windows 6. O Vista a galera esquece ele e aí veio o Windows 7 em 2009. Veja, um ano só depois do Windows Vista, né? 2 anos depois do Windows Vista veio o Windows 7 consertando todos os problemas do Windows Vista e o Windows 7 se tornou o novo queridinho da galera. Porque ele tinha uma série de funções que o XP não tinha, ele melhorou demais a questão da segurança, principalmente porque a gente está em época de rede, né? Internet e tudo mais, e ele se manteve aí, eu acho que até um ano atrás, ele foi descontinuado acho que no ano passado, em 2019. Então durou bastante tempo aí o Windows 7. E aí, para tentar superar o Windows 7, em 2012 foi lançado o Windows 8. O Windows 8 ele foi uma ideia da Microsoft de tentar padronizar todas as plataformas. Então você tem, por exemplo, o computador, né? Você tem o tablet, você tem o smartphone, e aí você pegava tudo isso aqui, todo mundo usando o Windows e numa plataforma só, e que legal, não deu certo. Por que não deu certo? Porque não tem como dar certo, são plataformas muito diferentes, né? O Android veio aí arrebentando todo mundo, e o Windows Phone, né? O Windows 8 que era para servir para todo mundo não deu muito certo, e o que causou revolta na galera foi que sumiu o botão iniciar. Para consertar esse probleminha, o que a Microsoft fez? Ele devolveu o botão iniciar, melhorou algumas funções e lançou o Windows 8.1. Esse 8.1 foi considerado por muita gente como se fosse um Windows 9, porque ele realmente melhorou bastante o Windows 8. Mas ele não durou muito tempo, né? Ficar trabalhando com versão da versão tal, não estava comercialmente muito legal. Eles deram uma melhoradinha aqui, outra ali no Windows 8.1 e lançaram o Windows 10 em 2015. E é esse que nós estamos usando aqui até hoje. Me parece que esse Windows 10 realmente é o melhor sistema operacional da Microsoft até aqui. Vamos ver se ele vai durar como o XP e se ele vai ser tão querido quanto o Windows 7. Tem muita gente que ainda prefere o 7, mas não tem mais atualizações para o 7. Então vamos continuar aí com o Windows 10. Bom, enquanto isso, né, como é que foi a evolução dos processadores? Voltando lá atrás. Então o 8088 ele evoluiu para o 80286, depois o 386, 486, Pentium, Pentium 2, Celeron. O Celeron era a versão baratinha do Pentium 2. Até hoje o Celeron é a versão baratinha do Pentium. O Pentium é a versão baratinha do i3. Bom, veio o Pentium 3, Pentium 4, Pentium D, experimentando 2 núcleos. O Pentium Extreme Edition, o Core 2 Duo, Core 2 Quad. Aí veio a família Core i7, né? O Core i3, i5, i7 e estamos aí até hoje. Depois veio o i9, né? Mas o i9 está dentro dessa família aí. Todos esses microprocessadores foram produzidos pela Intel e são melhorias do design básico do 8088. E aí a gente tem diferenças, faltou o cedilha aqui, garoto. Algumas diferenças aí bem marcantes dessa família i7, né? A AMD evoluiu paralelamente aí e ele trazia a mesma nomenclatura da Intel, 286, 386, 486, 586, aí mudou K5, K6, eu tive um K6 II.
computador bacaninha que eu tive uma época aí, início dos anos 2000. K63, o Athlon, que seria o cassete, né? Mas aí ele mantiveram o apelido Athlon e ficou. O Duron Sempron, o Athlon XP, aí veio o AMD 64, que seria o K8, e ele foi evoluindo, Athlon 64, Athlon 64X2, o Thurion 64, o Phenom K10, a Phenom 2, Phenom 2X6, o Ryzen 7, e já estão aí. A AMD talvez venha a ultrapassar a Intel com os lançamentos mais recentes que eu não coloquei aqui nos slides. Deixei uma tabelinha aí, os slides estão anexos na postagem, para vocês darem uma olhadinha no seguinte. Aqui está o nome do processador da Intel, a data em que ele foi lançado no mercado, olha só a quantidade de transistores. Lembra que portas lógicas são feitas de transistores, né? 6.000 transistores naquele 8080 de 74. No 8088 já tinha 29.000 transistores. Olha a evolução disso. Nós chegamos à família i7 aqui com 731 milhões de transistores, mas isso é em 2008, nós estamos em 2020. Isso aqui eu parei no tempo, tá? Isso aqui, ó, 6 micrômetros é a largura, o tamanhozinho do transistor, tá? Ele foi diminuindo, até nessa última linha aqui nós temos transistor de 45 nanômetros. É muito pequeno. Claro que hoje nós temos aí processadores com, acho que chegou nos 14 nanômetros, não lembro agora, mas já evoluiu bastante isso aí. Aqui nós temos a largura de dados. Antes de falar aqui da velocidade de clock, tá? Nós temos aí a largura de dados. Então, a 8080 trabalhava com 8 bits, o 8088 chegou aos 16 bits, e aí 286 16 bits, 386 32 bits. Essa ideia de trabalhar com 32 bits foi até o Core 2. Teve algumas experimentações com 64, mas manteve aí. Por isso que os programas que são feitos para 32 bits vão para aquela pastinha que eu mostrei para vocês lá, x86, tá? Que vem desde a época do 386 aqui. E aí, a partir do Core 2 Duo, nós passamos a trabalhar com 64 bits. Em uma outra aula, com mais tempo, eu mostro para vocês o que quer dizer trabalhar com 32, com 64 bits aí. Só para adiantar um pouquinho, vocês viram, quando eu falei de portas lógicas, como fazer um somador de 4 bits, tá? Agora imagine um somador de 64 bits. Isso é questão de somador, a gente pode fazer muito mais coisa com 64 bits, tá? Representação de números, representação de cores, enfim, variedade de questões aí. Também a velocidade de processamento ela foi aumentando com o tempo. Nós tínhamos aí processadores trabalhando com 2 MHz, isso aqui quer dizer 2 milhões de oscilações por segundo. Isso foi aumentando com o tempo até nós chegarmos a processadores aí com 3,2 GHz de clock. Então o que um processador vai fazer? Ele executa uma série de instruções de máquina que dizem o que ele tem que fazer. E são 3 funções básicas, tá? Utilizando o que a gente chama de unidade lógica aritmética, ele vai executar operações matemáticas, aquelas que eu falei para vocês, adição, subtração, por aí vai, e operações lógicas. Ele também pode mover dados de um endereço de memória para outro, e ele pode tomar decisões para desviar de um conjunto de instruções para outro, tá? E aí, o que nós vamos ter? Não vou explicar muito isso aqui não, tá? Essa imagem, mas só para a gente entender. A gente tem no processador simples um barramento de endereço. Então vamos pegar aqui a unidade lógica aritmética, tá? Ele recebeu ali 8 bits para somar com 8 bits, somou, deu um resultado de 8 bits. Para onde que ele manda isso? Ele vai mandar isso para cá, para a saída de dados, tá? Então eu tenho entrada de dados, saída de dados. Esses dados que chegam e os dados que saem precisam ir para algum lugar na memória. Então ele precisa dizer, ó, esse dado de 8 bits está indo para tal endereço. Esse endereço ele manda por aqui, ó, barramento de endereços. Então ele vai mandar, ó, essa carta aqui, ó, vai para o fulano que mora na rua 3, casa 5, por exemplo. O barramento de endereço também são bits. Então eu vou ter, por exemplo, um barramento com 8 bits de endereço, ou com 16, 32, 64. A gente trabalha hoje com 64 bits de endereço. Então se você fizer 2 elevado a 64, você já pode ter uma ideia de quantos bits a gente consegue armazenar, tá?
Aí ele tem o barramento de dados aqui, como mostrei antes, também pode ser de 8 a 64 bits. Ele tem uma linha RD, que significa read, que aí eu estou dizendo para o processador ler. Ele tem uma linha de WR, que eu estou dizendo para o processador escrever, e é isso que vai diferenciar se eu estou entrando com dados ou saindo com dados. Tá? Eu tenho o sinal de clock. O sinal de clock é o que vai dizer, por exemplo, a cada ciclo de clock o que o processador vai fazer. Então, deu um ciclo de clock, entrou os dados. Outro ciclo de clock, executou a ação. Outro ciclo de clock, saiu o resultado. Exemplo, tá? Eu levei, por exemplo, 3 ciclos de clocks para fazer uma soma. Se ele faz 3 bilhões de ciclos por segundo, imagina que ele possa fazer aí 1 bilhão de cálculos por segundo. Tá? Isso é só uma analogia, só um exemplo. E ele tem um sinal de reset, que é, vamos supor que travou o processador por algum motivo, eu posso dar um reset nele, ele para o que ele está fazendo e começa de novo. Esses barramentos aqui, eles vão se conectar então com a memória RAM e a memória ROM. Tá? Aqui no exemplo tem um barramento de 8 bits, do exemplo do 586, tá? Bom, quando você clica lá, por exemplo, num ícone para rodar um programa, o que vai acontecer? O programa está armazenado num disco rígido, ele vai ser transferido para a memória RAM através de um barramento de dados, então com as instruções daquele programa ali. O processador, usando um circuito chamado controlador de memória, ele vai carregar da memória RAM para dentro dele. Essas informações dentro do processador vão ser processadas. E aí, o que vem a seguir? Aí vai depender do programa. Ele pode continuar carregando o programa ou ele pode processar alguma informação do programa. Então aqui, ó, do disco rígido vai para a memória, da memória para o processador. Nos processadores Core 2 Duo aí para trás, Core 2 Quad, ainda tinha o chipset ponto norte, né? Hoje não tem mais, esse chipset está incluído dentro do processador, dentro do encapsulamento do processador. De qualquer forma, é isso que a gente vai chamar de controle. Então esse controlador vai chamar do disco rígido, manda para a memória RAM, da memória RAM manda para o processador. E aí, alguns processadores vão ter essa velocidade aqui, os processadores mais antigos, que a gente chama de FSB, ou Frontside Bus, que é a velocidade com que ele se comunica com a ponte norte. Esse barramento a gente não tem mais. Então ele vai se comunicar diretamente com a memória por um outro barramento mais rápido. Então, ó, as entradas de dados, eu tenho aqui as minhas fontes de entradas de dados, eu tenho meus tipos de dispositivos de armazenamento, eu tenho as minhas memórias, então a memória física, que é a memória RAM mesmo, aquele pente de memória, ou módulo de memória, e tem a memória virtual, que é um espacinho que o processador vai criar dentro do disco rígido para simular a memória RAM, para quando a memória RAM encher. E eu tenho meus níveis de cache, na verdade hoje a gente tem 3 níveis. Então quando o processador pega uma instrução dentro da memória física, ou da memória virtual, ele vai jogar para dentro da cache, depois para o outro nível de cache, e depois vai para os registradores, que já é lá no núcleo mesmo, e trabalhar com isso. Vou pular isso aqui, tá? Então nós tínhamos esses processadores que trabalhavam dessa forma, comunicavam com a ponte norte, a ponte norte comunica com as memórias, com o vídeo e com os demais dispositivos. Bom, a transferência de dados ela pode ser dada em transferências por segundo, aqui no caso está gigatransferências por segundo. A gente pode medir isso em bytes por segundo ou gigabytes por segundo quando é muito grande, né? Ou eu posso medir isso em megahertz. Megahertz ele está falando a quantidade de ciclos de clock por segundo, tá? Gigabytes ele está dizendo quantos bytes são transmitidos por segundo. Vamos supor que a cada ciclo transfira um byte, ou melhor, a cada ciclo transfira 1 bit. Eu vou precisar de 8 ciclos para transferir 1 byte. E aí, então, a medida de gigabytes por segundo não é exatamente igual megahertz por segundo, tá? Então, estou dizendo quantos bytes são transferidos a cada segundo. E gigatransferências, às vezes o bloquinho que eu estou transferindo não é 1 byte. Pode ser uma transferência de 2 bytes, tá? Então, eu vou calcular aí a quantidade de transferências. Muitas vezes esses valores coincidem, gigatransferências e gigabytes, tá? Então, quando a gente fala de dados, a gente costuma utilizar essas nomenclaturas, gigabytes por segundo, ou gigabits por segundo, ou megabytes, ou o que for, ou gigatransferências, ou megatransferências por segundo. Quando eu estou falando de velocidade de clock, normalmente a gente utiliza megahertz.
Então você vai ver lá a memória de tantos megahertz, aí a transferência de dados é em gigabyte por segundo, tá? Então, em 32 bits de transferências, nós temos aí 4 bytes, tá? Então eu posso transferir 4 bytes por uma vez, então, num ciclo de clock. Então, numa transferência de 1 MHz, pode ser que eu esteja transferindo 4 bytes de uma vez, então 4 gigatransferências, é um exemplo, tá bom? Tem outros exemplos aqui, depois vocês dão uma lidinha aí nos slides. Enfim, os processadores evoluíram, então, acolhendo da ponte norte o controlador de memória. A gente já viu isso em sala de aula, então vou passar um pouco rápido aqui. Então, a memória passou a se comunicar diretamente com o processador. Isso evoluiu depois para que os processadores incluíssem também o controle de vídeo, e não só de memória. E aí agora eu não tenho mais o FSB, eu tenho a DMI, que é a comunicação entre o processador e a ponte sul. E a cache, como é que funciona? Normalmente, nos processadores Intel, eu tenho uma cache L1, uma cache L2 e uma cache L3. A cache de nível 1, a L1, e a L2, elas se comunicam diretamente com o núcleo, tá? Então, da L2 vai para L1, da L1 para lá. A L1 ela é dividida em duas. Aqui está 64 KB, tá difícil de ler aí, mas pode acreditar em mim, está escrito 64. Ela é dividida em 32 bytes para dados, 32 bytes para instruções. Então, quando chega na L1, ela separa o que é dados e o que é instrução. Mas a L3 ela é compartilhada pelos 4 núcleos, ou quantos núcleos tiverem, tá? É assim que funciona na Intel. A AMD é um pouquinho diferente isso aí. E aqui vocês estão vendo uma micrografia, uma microfotografia, né? No microscópio eletrônico de varredura, de um processador. Então você tem aqui, ó, os controladores, tá? Aqui nas laterais. Você tem controlador de memória aqui em cima, você tem os núcleos. Cada coisinha que vocês estão vendo aqui, minúscula, são conjuntos de transistores formando portas lógicas. Nós temos milhões, na verdade, bilhões de transistores aqui. Nós temos milhões de portas lógicas em configurações diversas aqui. Aqui está o barramento, né, de comunicação entre eles. E aqui tem a L3 compartilhada. Então, isso aqui, as portinhas lógicas estão configuradas para funcionarem como memória. Uma memória RAM aí da cache. Aqui, ó, nesse pedacinho está o L2 e nesse pedacinho está o L1 de cada núcleo. Depois vocês dão uma olhadinha aí, ó, busquem lá no YouTube alguns vídeos se vocês quiserem acrescentar um pouco mais a esse aqui. Pesquisem lá, você sabe o que é um processador, como funcionam os processadores, como é que é a fabricação, e procura o Intel Museum, vocês vão ver também algumas coisas legais de como funcionam os processadores. A gente fica por aqui hoje. Bons estudos, qualquer dúvida é só escrever aí nos comentários, belezinha?